Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos novamente. Hoje nós voltamos para falar sobre o arcadismo, mais especificamente o arcadismo português. Para dar continuidade, a nossa última aula foi sobre o Barroco brasileiro e agora, continuando na nossa linha do tempo dos movimentos literários, nós vamos para o arcadismo. Tudo bem? Então vamos lá. Só para a gente relembrar aqui, né, nós vamos para o contexto histórico. De novo, importante sempre analisar o contexto histórico do período para a gente poder entender o movimento em si. Então, aqui nós temos o contexto histórico, nós estamos falando do século XVIII, também conhecido como século das luzes, certo? Por que ele tem esse nome? Porque ele foi um período de muita transformação, e principalmente por causa do iluminismo, né? O iluminismo ele é um movimento, uma forma de pensamento que vai ser o precursor aí para ideias de liberdade econômica e política. Ele vai principalmente trazer a valorização da razão, a valorização do questionamento, a valorização também a valorização da liberdade, vamos dizer assim, de igualdade, por aí vai. E é uma corrente de pensamento que vai ficar muito forte, principalmente dentro da burguesia. A burguesia ela já vinha crescendo e se fortalecendo economicamente, mas a burguesia também queria participação política. Então, não adiantava muito, vamos dizer assim, deter apenas o poder econômico se a burguesia não tivesse também participação nas tomadas de decisão. Então, o iluminismo ele é um ideal, uma corrente de pensamento que vai criticar o absolutismo e a nobreza, também trazer uma crítica à Igreja Católica enquanto instituição em si, e vai ser justamente uma base teórica, vamos dizer assim, filosófica, para a burguesia poder utilizar esse discurso e pleitear mais participação na sociedade da época. E aí, durante o século XVIII, como a gente já falou, né, de século das luzes, principalmente pelo iluminismo, e por que esse nome de iluminismo? Porque os intelectuais, os filósofos, os propagadores dessa ideia, eles consideravam que eles estavam trazendo a luz do conhecimento para a sociedade, né? Então, que eles eram como se fosse um farol numa noite escura que trazia a racionalização, que trazia o conhecimento, a ciência. Então, eles se traziam essa autopromoção, essa autovalorização que o próprio nome do movimento em si carrega, o iluminismo. Como já comentei, nesse período a Europa passava por importantes transformações sociais. Então, a burguesia ela já começava a ter o domínio econômico, principalmente por causa do desenvolvimento do comércio, bancos e também algumas partes, né, atividades agrícolas. E Portugal, durante esse período, passava por uma reestruturação. Então, nós temos, vocês devem se lembrar bem da aula do Barroco. Caso não se lembrem ou caso não tenham visto, ela está disponível aqui também no canal. Durante o Barroco, Portugal passou por um período, né, de dominação de dominação espanhola. Então, ele teve uma situação de crise de identidade, uma crise de identidade nacional, então uma crise cultural, social, econômica, provinda desse domínio da coroa espanhola. E aí, com a liberação e também com a descoberta de reservas de ouro no Brasil, que era uma colônia, eles voltaram a explorar de uma forma, eles voltaram a explorar bastante o Brasil, e Portugal começou a passar, né, através dessa exploração colonial, também por uma reestruturação econômica, uma reestruturação cultural e social, principalmente baseado no racionalismo, com os ideais iluministas que nós já tínhamos comentado, vão trazer essa nova visão. E também, além disso, tem uma perda de credibilidade do clero e da nobreza, principalmente pela difusão aí dos ideais iluministas e outros diversos escândalos de corrupção e por aí vai, que vão pipocando durante a época e que vão manchando a imagem dessas instituições.
Então, para falar um pouco do movimento em si, do arcadismo, a gente está falando aqui sobre esse nome, o arcadismo, mas vocês também podem encontrar nos estudos de vocês outras nomenclaturas para o arcadismo, que pode ser o neoclassicismo. Neoclassicismo aqui a gente tem, né, de de novo, classicismo, do classicismo, que a gente também já estudou e a aula está disponível aqui no canal, caso vocês queiram assistir. Ou seja, do clássico. Então, seria o quê? Um novo classicismo, um novo clássico. Então, a gente, só pelo nome, só por esse nome, nós já conseguimos perceber que vai ter uma tentativa de resgate de algumas características e do classicismo, que o classicismo ele vai acabar sendo influente também aqui no arcadismo. Outro nome que vocês também podem encontrar para se referir ao arcadismo é o setecentismo, né, que aí já vem em relação, que aí já é uma nomenclatura relacionada ao período histórico, né, ao período do tempo em que está sendo vivido. Ele começa na Europa, ele vai trazer uma crítica burguesa, de novo. Importante nós lembrarmos do contexto histórico. No contexto histórico, nós temos o iluminismo, com uma forte influência e sendo amplamente difundido entre a burguesia para apoiar esse discurso de participação política. E aí, o arcadismo, que é um movimento artístico também sendo influenciado pelo seu contexto histórico, ele vai trazer uma crítica ao clero e à nobreza, já que é uma crítica burguesa, certo? Uma crítica de quem detinha esse acesso à intelectualidade, esse acesso às produções artísticas da época. Então, ele vai realizar, é sempre importante nós nos atentarmos a isso, que o iluminismo ele é uma ideia, né, que vem apoiada e propagada e criada também, né, e difundida pela burguesia, e o arcadismo ele também vai fazer parte disso, só que no campo cultural. Então, o arcadismo ele vai trazer essa crítica burguesa ao clero e à nobreza. O arcadismo ele tem esse nome, e aí, de novo, a gente pode lembrar, né, desse nome da nomenclatura do movimento de neoclassicismo, de novo clássico, de resgate do clássico. Vocês já têm já tem esse exemplo no próprio nome do movimento, que é o arcadismo, que é influenciado pela Arcádia, que é uma região campestre da Grécia, na região do Peloponeso. E aí essa região campestre ela tinha vamos dizer assim, essa mística de ser um lugar em que um lugar que inspira, um lugar de contato com a natureza que vai inspirar os artistas e por aí vai. E o arcadismo ele vai trazer também muito esse debate, esse embate, vamos dizer assim, entre o homem natural e o homem corrompido pela sociedade. Ou seja, vai trazer essa visão de que o homem em contato com a natureza, ele está em um estado natural, em um estado puro, vamos dizer assim, e ele é corrompido a partir do momento que ele convive em sociedade, que seria a vida nos centros urbanos, tudo bem? E aqui nós vamos especificamente para Portugal, para a gente falar um pouco, nós já falamos um pouco mais da Europa como um todo, e nós vamos especificar aqui em Portugal, o arcadismo português. Portugal passava por uma renovação muito grande, como eu já falei para vocês, uma reestruturação econômica, social, política, cultural. E aí a renovação também vai se dar por abertura intelectual política, ou seja, Portugal vai começar a se abrir um pouco mais para as ideias, para os pensamentos e para a filosofia de intelectuais de outros países, principalmente a França, Inglaterra, Alemanha e por aí vai. Então, Portugal vai acabar tendo essa renovação por causa dessa abertura, eles vão acabar se abrindo mais para essas ideias, para esses ideais, e aí vai rolar uma abertura intelectual e política e vai trazer essa renovação para Portugal. Principalmente algumas características, alguns aspectos que permitem entender essa abertura e também vamos dizer assim, essa renovação. O intuito de Portugal de trazer essa renovação é uma reforma do ensino. O sistema de ensino, então, vai principalmente aí de novo, né, influenciado pelos ideais iluministas. O sistema de ensino português vai passar por uma reforma profunda, vai ter o incentivo para a ciência e para os estudos científicos, vai rolar também a expulsão dos jesuítas em 1759,
Ou seja, então isso aqui também é outra coisa que é importante nós lembrarmos, em contraste com o barroco que nós estudamos na última aula. O barroco estava durante esse processo de contrarreforma, os jesuítas eles foram os principais difusores do barroco aqui no Brasil, por exemplo. Por isso que o barroco brasileiro ele é bastante, vamos dizer assim, bastante apoiado em arte sacra, em arte religiosa. E isso vai mudar quando a gente for estudar o arcadismo. Vocês vão perceber que vai ter uma mudança de temática. Não necessariamente vai acabar toda a religiosidade, né? Não é isso. Não é que de um dia para o outro virou todo mundo ateu. Não é assim que funciona, certo? Ainda há a crença na divindade, ainda há religiosidade. O que muda é uma crítica mais forte à instituição religiosa, principalmente à Igreja Católica. Então, a religião, a crença, ela se mantém, ela ainda pertence e ainda é comum à sociedade. O que muda é a crítica à instituição que representa aquela religião, tudo bem? Então, a crítica à Igreja Católica, principalmente aqui no contexto português e no contexto brasileiro. Vai rolar a expulsão dos jesuítas, e aí nós vamos poder perceber também pelo como a produção cultural, a produção literária é dada, nós vamos poder perceber essa mudança. Repressão do Santo Ofício, ou seja, o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, ele também vai ter uma diminuição da repressão, principalmente por causa dessa renovação que Portugal está passando. Eles acabam também não, vamos dizer assim, não endossando tanto as medidas da Contra-Reforma, como faziam anteriormente, principalmente durante o Barroco. Então, a repressão vai acabar diminuindo um pouco. O início do arcadismo português, nós temos aqui, né, uma data, vamos dizer assim, um ano, que é 1756, mas também, de novo, não precisa, essas datas são mais para localização na linha do tempo aqui dos movimentos literários e culturais, não precisa ficar nessa neura de ai meu Deus, tem que lembrar o ano, não, se eu esquecer o ano, tô ferrado. Não, tranquilo. É importante só você lembrar o período histórico, tudo bem? Não precisa ficar nessa neura de ano, não, tá bom? E aí ele tem o início, vamos dizer assim, oficializado em 1756 com a fundação da Arcádia Lusitana. O que é a Arcádia Lusitana? A Arcádia Lusitana é como se fosse uma academia, né? Não, é um local, como se fosse meio um clube, vamos dizer assim, é um local em que os poetas e intelectuais desse movimento do arcadismo vão se juntar para poder difundir, fazer uma produção literária, difundir, debater e discutir sobre o arcadismo, porque havia o arcadismo, como ele traz esse caráter de oposição ao barroco, havia um interesse e juntamente com essa renovação, com o iluminismo, de mudar não só os valores da sociedade, mas também os valores culturais. Então, a produção artística ela vai ser fortemente influenciada por esse contexto histórico, por esse panorama o qual Portugal, a Europa está vivendo. Então, a oposição ao barroco ela é muito mais do que simplesmente estilística, certo? Não é simplesmente, eu não gosto de como os poetas, os escritores barrocos escreviam, e aí eu não quero mais, eu quero mudar. Não. Essa mudança também é ideológica, certo? Também é uma mudança de crença, uma mudança de valores. Então, a cultura ela vai seguir essa mudança, essa renovação, esse processo de transformação da sociedade. A sociedade vai passar por esse processo de transformação e o campo cultural, artístico vai ser influenciado por esse processo também e também vai modificar. Tudo bem? E aqui nós temos algumas características do arcadismo enquanto literatura, certo? É importante nós nos atentarmos. Uma coisa que às vezes fica um pouco confusa para quem está aprendendo o arcadismo, vamos dizer assim, está tendo um primeiro contato ou está relembrando e fazia muito tempo que não via. O arcadismo ele costuma assustar nas características por causa dos nomes em latim, vamos dizer assim, certo? Mas não precisa ficar também na neura com esses termos em latim. O importante é você lembrar, pode lembrar o termo normal e aí o que ele significa, fica bem mais fácil, porque até as características vêm de uma forma mais literal, então você vai conseguir entender ao ler.
E aqui, de novo, né, outra coisa importante, tem bastante termos em latim, tem muitos termos em latim, e aí você pode também lembrar, né, do outro nome que o arcadismo leva, que é o neoclassicismo. Então vai ter esse resgate nas formas de caracterizar o movimento. Então aqui uma das principais, então primeiro, né, logo de primeira aqui nas características do arcadismo, tem uma das principais características do movimento, que é a valorização da vida no campo, também conhecido como bucolismo. Então, se vocês ouvirem esse termo por aí, o bucolismo, ele se refere à valorização da vida no campo, ou seja, morar, né, ter esse contato com a natureza. E aí a gente pode lembrar de uns slides anteriores em que a gente falou desse embate entre o homem natural e o homem corrompido pela sociedade, né? O ser humano natural e o ser humano corrompido pela sociedade. Então, os poetas do arcadismo, eles tinham essa visão de que o homem natural, ele poderia viver essa vida tranquila e boa, vamos dizer assim, em contato com a natureza, vivendo no campo. Enquanto os centros urbanos representavam essa corrupção do ser humano. E por isso a gente vai ter essa valorização da vida no campo, o bucolismo, que é justamente, relembrando, aquele embate entre o homem natural e o homem corrompido pela sociedade. Então, vai ter essa valorização do homem natural, e o homem ele está nesse estado natural quando ele tem contato com a natureza, ou seja, a vida no campo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. E aí, né, lembrando, mais uma outra característica que vem atrelada a isso, crítica ao modo de vida dos centros urbanos. Vai ter uma crítica muito forte, como eu já falei para vocês antes, para os poetas árcades, a corrupção do ser humano ele estava ligado ao modo de vida dos centros urbanos. Tudo bem? E aí começam os termos em latim, que talvez confundam um pouco, mas na tradução vai ficar mais tranquilo. Então, existe o inutilia truncar, que é o quê? Que é cortar o inútil. Está um pouco ali mais embaixo também nesse slide, nós vamos falar mais à frente sobre isso, mas o arcadismo ele tem essa característica de objetividade. Ou seja, nós temos que lembrar que o arcadismo ele vem também para se opor ao barroco, não só no caráter estético, mas também no discurso, ou seja, não só na forma como é escrito, mas também nos ideais, nas ideias que eles propagam e que eles defendem. Então, vocês devem lembrar que no Barroco existia toda aquela coisa de fazer um poema rebuscado, com jogo de conceito, jogo de palavras, muitos detalhes, exagero. E aqui, no arcadismo, vai ter oposição total a isso, ou seja, cortar o inútil. Então, toda essa, vamos dizer, essa forma de rebuscar a linguagem, ou as ideias é tido como inútil no arcadismo e eles vão cortar fora trazendo algo mais objetivo. Locus amoenos, e aí de novo importante também na tradução, não fiquem preocupados assim com os termos em latim, lugar ameno. Ou seja, o lugar ameno ele vem atrelado à característica do bucolismo, a valorização da vida no campo. Então, o homem natural, vivendo no campo, em contato com a natureza, longe dos centros urbanos e da corrupção da sociedade, né? De novo, essa é a visão dos poetas do arcadismo. E aí o locus amoeno, o lugar ameno, seria o quê? Seria um lugar tranquilo, lugar de boa, ficar relax, sussa. Então, esse é o lugar ameno. Justamente, esse lugar ameno, ele vai trazer de novo essa primeira característica, vai estar ligado ao bucolismo, que é a valorização da vida no campo. Qual que é esse lugar ameno? É a natureza, certo? É o campo. E aí, de novo, essa valorização da vida no campo, vocês podem lembrar do próprio nome do movimento, o arcadismo, que é da Arcádia, né? Da região campestre da Grécia, e aí que era tida como local de inspiração. Então, por isso também essa valorização da vida no campo, essa busca pelo lugar ameno, pelo lugar tranquilo, pela tranquilidade. Nós vamos ter também outra característica muito importante dentro do arcadismo, que é o quê? O convencionalismo amoroso. O convencionalismo amoroso, ele também é uma característica que o nome ele ajuda bastante a gente a lembrar, que o convencionalismo vem do quê? Vem do quê? De convenção. O que é uma convenção? É um acordo
né, de como as coisas vão ser feitas, vamos dizer assim, explicando rapidamente. Mas esse convencionalismo amoroso, ele vai ser importante para nós entendermos na forma como o amor é representado dentro do arcadismo. Ou seja, o amor dentro do arcadismo ele é representado de uma forma convencionada, ou seja, padrão. Então, não existe, vamos dizer assim, não existe diversas formas de amar ou várias formas diferentes de amar. É sempre um mesmo amor, é sempre um padrão de como essas histórias amorosas vão acontecer. Para dar um exemplo para vocês, dentro do arcadismo, o padrão geralmente é assim: você tem um pastor, né? E aqui pastor, enquanto você se refere a um trabalhador do campo, certo? Alguém que tem essa vida no campo, ele encontra a pastora, que é uma moça, e aí eles meio que se casam, vivem juntos e vão viver em paz, vamos dizer assim, nesse lugar ameno. Então esse é o padrão de retratação, esse é o padrão de contar o amor no arcadismo. Por isso, convencionalismo amoroso, porque a forma de amar é retratada de uma forma convencionada. E isso também tem uma influência muito grande do contexto histórico, porque essa convenção do amor, ele vem o quê? Ele vem de uma visão racionalizada. Ou seja, a partir do momento em que você convenciona um conceito, principalmente um conceito abstrato que nós estamos falando aqui, que é o amor, quando você convenciona, quando você traz uma padronização desse conceito, você acaba fazendo o quê? Você acaba botando esse conceito dentro de uma racionalidade, você está buscando uma padronização racional para explicar algo abstrato. Então, de novo, existe essa forte influência do contexto histórico e da influência da valorização da razão dentro na forma como os autores aqui do arcadismo vão representar o amor. E aí, aurea mediocritas ou aurea medíocre. E aqui é importante nós também salientarmos algo, destacar uma coisa, que muitas vezes, atualmente, nós usamos o termo medíocre como algo pejorativo. Então, às vezes fica esse conceito, vamos dizer assim, encucado assim, né, dentro e preso, encravado na nossa cabeça, que medíocre se refere a algo ruim, porque é o que nós estamos acostumados a ver essa palavra sendo utilizada de uma forma meio pejorativa. Mas aqui no arcadismo, o medíocre representa de fato o sentido literal da palavra. O que é o medíocre? O medíocre é o que está no meio. Não é nem o bom, nem o ruim. É o meio, certo? Então, quando você fala que algo é medíocre, não quer dizer que aquela coisa é ruim, mas ela também não é boa. Ela é mais ou menos, certo? Então é importante nós lembrarmos disso, porque atualmente convencionou-se a utilizar o medíocre como algo pejorativo, mas o medíocre ele se refere a algo médio, meio, tudo bem? Então é algo que não é ruim, vamos dizer assim, não é muito ruim, mas também não é muito bom, excelente, tá bom. É algo que está no meio, tudo bem? Então aqui por isso que você tem essa busca da áurea medíocre. O que seria essa áurea medíocre? Seria a tranquilidade. Então você representa aquilo pelo locus ameno, pelo lugar ameno, e isso vai ser representado pela valorização da vida no campo. Ou seja, o poeta do arcadismo, quando ele vai retratar esse amor, ele não quer retratar aquele amor cheio de aventura e altos e baixos e várias confusões e aquele amor que supera tudo, barreiras, não. Aqui vai ser a tranquilidade, tudo bem? O foco é o médio. Não é aquele negócio que caramba, é perfeito, tudo, ai meu Deus, que não sei o quê, mas também não é aquilo que é de tudo ruim, certo? Importante lembrar isso aí, tudo bem? Então, a áurea medíocre se refere a isso, a todo a ambientação que envolve essa história de amor contada no arcadismo. Então, o local ele é o quê? O local ele não é aquela explosão dos centros urbanos, ele é um lugar de tranquilidade.
então vai trazer toda essa áurea, o amor também tem essa representação, então vai trazer toda essa áurea medíocre, ou seja, da tranquilidade, do médio, tudo bem? Então, do garantido, não do duvidoso, certo? Não tem aquela coisa, montanha-russa. Não, é um riozinho tranquilo que você vai, não é uma montanha-russa, né? Você vai subindo, descendo, aquela loucura. É um riozinho que você vai tranquilo, navegando, boiando, só com a maré, só seguindo a corrente, só seguindo o fluxo. Tudo bem? Beleza. E aí nós vamos ter também o pseudônimos, ou seja, os autores eles assinavam as obras com outros nomes, não necessariamente com seus próprios nomes. Isso por quê? Porque você tinha essa coisa do valorização da vida no campo, e aí o pseudônimo está atrelado a outra característica que é o pastoralismo, ou seja, a valorização. Você tem a valorização da vida no campo, você tem a valorização das profissões da vida do campo. Então, o poeta ele geralmente se colocava na posição de um pastor de ovelhas, de animais, vamos dizer, um pastor que cuida de animais no campo. E aí ele fazia esse pseudônimo como se fosse assim, putz, qual seria, se eu vivesse nessa situação, qual seria meu nome de pastor? Qual seria meu nome? Vamos dizer assim, eles faziam esse trabalho, assim, né? Vamos dizer assim, essa criatividade. E aí eles assinavam como se fossem o nome que eles teriam nessas situações hipotéticas e fictícias deles morando no campo com as amadas e com a família e por aí vai. Outra característica bastante importante do arcadismo, além, né, aqui as características são importantes lembrar todas, claro, mas essenciais mesmo aqui do arcadismo, é importante nós lembrarmos da valorização da vida no campo, do bucolismo e do carpe diem. O que é o carpe diem? O carpe diem é outro termo em latim aí, mas que se refere ao aproveitar o momento, aproveitar o dia, não fica se preocupando muito com o futuro, não. Vive o hoje, vive o seu momento, aproveita o momento de agora. Então é isso que se refere o carpe diem, viver o seu momento, viver o hoje, e isso vem também muito atrelado às outras características, como o lugar ameno, certo, de tranquilidade, a áurea medíocre, a valorização da vida no campo. Então, essa tranquilidade toda vai trazer com que o pensamento e a reflexão sejam em viver o momento. Por quê? Porque você ficar preocupado ou ficar, vamos dizer assim, ficar muito preso aos pensamentos futuros, certo? Pensando, ai caramba, o que eu vou fazer no que vem? O que eu vou fazer daqui 5, 10 anos? Onde que eu vou estar? Que não sei o quê. Você ficar nessa neura, vamos dizer assim, né? Nessa preocupação excessiva, é algo atrelado à vida da cidade, dos centros urbanos, aquele modo de vida dos centros urbanos. E aqui, como a gente já falou antes, os poetas, os autores do arcadismo, eles acreditam que esses centros urbanos corrompem os seres humanos. Então, o carpe diem seria também uma oposição a isso. Então, ao invés de você ficar muito preocupado com o que vai vir lá na frente e ficar pensando muito no futuro, pensa no agora. Vive o agora, vive esse seu momento, aproveita esse momento que você está vivendo e toca a sua vida assim, certo? Aquele, de novo, aquele riozinho tranquilo que você vai boiando só seguindo o fluxo. E aí, outra característica que vem com o cortar o inútil, com o inutilia truncar, é a objetividade. A objetividade nada mais é do que ir direto ao ponto. Então, lembrando de outra oposição ao barroco, no barroco você tem aquela volta, aquela linguagem rebuscada, jogo de ideias, jogo de palavras. No arcadismo, você tem a objetividade. Então, direto ao ponto, sem enrolar muito, vamos falar do que é necessário aqui, cortando também o inútil, vamos direto ao ponto. E outra coisa que você tem bastante importante dentro do arcadismo é a linguagem mais simples. Outra oposição ao barroco, que era algo mais rebuscado e de linguagem difícil. No arcadismo, a linguagem era mais simples, e aí é aquilo que eu falei com vocês, o embate do arcadismo com o barroco, a oposição do arcadismo ao barroco, não é apenas na estética, é também no discurso, na forma de falar, na forma de pensar. Então, aqui, dentro do arcadismo, nós temos outro tipo de sociedade. Não é mais a sociedade que vivia não é mais a mesma sociedade dos tempos do barroco. Como a sociedade mudou, a cultura e a arte também mudou. Também? Tudo bem? Beleza? Fechou.
E aqui nós vamos para um dos poetas aí do arcadismo português, que é o Antônio Diniz da Cruz e Silva. Ele tem uma importância histórica para o arcadismo português, porque ele é um seguidor, né, dos princípios estéticos do arcadismo, mas ele tem uma importância histórica dentro da literatura portuguesa, porque ele foi o fundador da Arcádia Lusitana. Lembra aquela academia, aquele clube, vamos dizer assim, dos autores intelectuais do arcadismo, que eles se juntavam para produzir, para discutir, debater, propagar as ideias do arcadismo? Então, o Antônio Diniz da Cruz e Silva, ele tem essa importância histórica porque ele foi um dos fundadores da Arcádia Lusitana. E a principal obra do Antônio Diniz do Cruz e Silva é o Isope. O Isope, de 1768, ele é um poema heróico cômico, e ele é feito de uma maneira bem popular. Ou seja, o Isope ele conta a história de um bispo, né, de um bispo de um bispo e as aventuras, as confusões que ele se mete. Não ele é heróico cômico por quê, certo? Porque, como nós falamos, o arcadismo ele vai trazer essa crítica burguesa a algumas instituições. E aí o Isope ele basicamente vai contar a história desse bispo e do seu assistente, e vai contar e vai fazer piada de tudo. Ele vai fazer piada dos valores medievais, daqueles valores mais ligados à Idade Média, e também à Contra-Reforma. Vai fazer piada com a forma, assim, com os pensamentos, principalmente da instituição, da Igreja Católica, do abuso de poder, do alto clero. Então ele vai trazer uma crítica bem forte a essa instituição e também aos valores propagados por ela na época. E aí, por isso, esse poema heróico cômico. E aqui nós temos uma influência dos Lusíadas, né? Dos Lusíadas do livro, dos Lusíadas do Camões, muito forte. Por quê? Porque o Isope ele é feito nesse formato de epopeia, né? De poema heróico, de algo como se estivesse contando uma história grandiosa, mas ele está contando só a história de um bispo e de seu assistente, se metendo em várias confusões e de uma maneira muito engraçada. Por que ele faz isso? E aqui, de novo, né, nós temos que lembrar do outro nome do arcadismo, neoclassicismo, novo clássico. Então, as características do classicismo vão ser um pouco resgatadas, vão influenciar muito na produção literária do arcadismo. E aí ele usa esse formato épico principalmente para realçar o ridículo, para fazer a forma com que o Antônio Diniz ele escolhe para escrever essa obra, o Isope, ele é uma forma proposital para ressaltar o ridículo e adicionar na comicidade, no ser engraçado da obra. Ou seja, você pega um formato que ele é historicamente, culturalmente, né, atrelado e ligado a retratar situações heróicas, situações grandiosas, situações épicas, e você usa isso, você pega esse formato, esse modelo de produção e usa esse modelo para produzir algo que não conta nada épico, certo? Que conta só a história de um bispo e do seu assistente se metendo em várias confusões por causa da profissão deles, vamos dizer assim. Então, é por isso que ele usa esse formato épico, para ressaltar o ridículo. Então, seria você utilizando um formato que se refere a coisas épicas e grandiosas para retratar algo simples e cotidiano, do dia a dia. Tudo bem? Então, esse formato épico é utilizado para realçar o ridículo da situação e também acrescenta ao caráter cômico da obra. Beleza? Fechou. Aqui nós temos um trechinho aqui do Isope, né, que vocês podem ver como ele é escrito nesse formato de poema, tal qual os Lusíadas. Eu canto o bispo e a espantosa guerra, que o Isope citou na igreja d'Elvas. Musa, tu, que nas margens aprazíveis que o Sena aborda de árvores viçosas, do famoso bolô, afértilmente inflamaste benigna. Tu me inflama, tu me lembra o motivo, tu as causas. Por que a tanto furor, a tanta raiva chegaram o prelado e o seu cabido? Então, ou seja, aqui vocês já podem perceber
a influência do classicismo. Nós temos aqui um poema, vamos dizer assim, da estrutura épica, utilizada para realçar o ridículo e retratar algo não épico, não heróico e não grandioso. Muito pelo contrário, inclusive, retrata algo que é o extremo oposto, né? Retrata algo que é o extremo oposto do épico. Mas vocês podem perceber já o formatinho e a influência dos Lusíadas, tudo bem? E aqui nós vamos falar talvez do maior nome, do maior representante do movimento do arcadismo português, que é o Bocage, né? Manuel Maria Barbosa do Bocage. O Bocage ele é considerado aí o maior representante do movimento português, né? Do arcadismo português. Ele sofre também uma perseguição da Inquisição. Lembra que eu falei para vocês que estava rolando aquela transformação de valorização do iluminismo, da razão, em detrimento da religiosidade. Ele vai sofrer uma perseguição da Inquisição, ele vai ficar preso um tempo, só que aí ele usa esse tempo que ele fica preso e em que ele foi perseguido para fazer tradução, principalmente de autores franceses e também do latim. Então, com as traduções do Bocage acabaram ajudando nessa abertura, vamos dizer assim, de Portugal, dessa renovação portuguesa de ter contato com intelectuais. Então, no final, a perseguição ao Bocage e a prisão dele acabou sendo algo maléfico para a Inquisição e para a Igreja Católica, porque, no final, o tempo em que ele ficou preso, ele ajudou a produzir e a aumentar o acesso à literatura de língua portuguesa, né? Ou seja, ele pegava autores que antes não tinham tradução para o português e aí ele fazia essa tradução do francês e do latim. E aí ele, logo depois de sair da prisão, ele vai ter um aumento da produção literária, vai ser um momento em que ele mais vai produzir, vai aproveitar aquilo. Ele participa da Academia das Belas Artes, ou Nova Arcádia, que era uma reformulação lá da Arcádia Lusitana, que a gente já tinha comentado, era uma nova fase dessa Arcádia Lusitana. Ele vai usar o pseudônimo de Eumano Sadino, que é como eu falei para vocês, o nome de pastor dele, o nome de trabalhador do campo dele. E ele vai trazer, só que ele não fica por muito tempo não dentro da Nova Arcádia, porque ele também vai criticar muito os colegas, escritores intelectuais dele do arcadismo, porque ele julgava o arcadismo, né, não o arcadismo como um todo, mas a produção literária de seus colegas, escritores, de seus pares da academia, ele julgava aquela produção muito artificial. Ou seja, essa artificialidade da produção, e de fato era, se você for pegar no sentido literal da palavra, justamente por ter esse convencionalismo amoroso, essa padronização, então você tinha uma academia, vamos dizer assim, que produziam obras padronizadas. Então você tinha uma representação meio que igual, porque você tem essa valorização da razão, e a razão vai implicar nesse aspecto de definição das coisas, e aí quando você define as coisas, quando você convenciona, quando você padroniza algo, você acaba não podendo muito sair daquilo, e aí o Bocage ele vai trazer essa crítica justamente a isso, ao caráter artificial dos seus colegas da academia. E, por causa disso, ele cria algumas inimizades ali, ele acaba não ficando muito tempo dentro da Nova Arcádia, mas ele acaba se tornando um dos maiores, talvez considerado, né, o maior representante do arcadismo português, justamente por essa diferença, porque o Bocage ele acaba trazendo algumas coisas diferentes do padronizado dentro do arcadismo e pelos seus colegas escritores, e aí nós vamos ver quando nós lermos o poema dele mais para frente. Aqui, um primeiro poema que nós temos dele é o Autorretrato, que ele usa, né? Autorretrato geralmente é um nome que os pintores dão às pinturas em que eles se retratam, né? Então, quando você tem um pintor que ele faz uma obra dele mesmo, uma obra pintando ele mesmo nessa obra, geralmente é o autorretrato, que ele pinta o próprio rosto. Van Gogh tem um muito famoso, Picasso tem autorretratos também muito famosos. Então,
é algo, vamos dizer assim, teoricamente comum na pintura, só que aqui na poesia ele vai pegar esse conceito e ele vai se descrever. Então nós temos aqui o poema que chama Autorretrato, que é ele falando dele mesmo. Então aí, ó, magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meão na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno, ou seja, então aqui nós já temos uma descriçãozinha dele, né? Ele é magro, olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, ou seja, tem os pés grandes, meão na altura mais ou menos, né? Nem alto nem baixo, está na média dele, triste de faixa, ou seja, ele está sempre com a cara meio triste, meio cabisbaixo, o mesmo de figura, e ele confirma, né? Ah, minha cara é sempre triste, mas é porque eu sou triste mesmo, então estou sempre triste, paciência, é assim mesmo que eu sou. Nariz alto no meio e não pequeno, ou seja, que ele já fala que ele tem também, que ele acha que ele tem um nariz grande. Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais letal veneno. Então aqui nós temos outro aspecto dele. Além de se descrever fisicamente, ele vai se descrever como ele é. E aí, não só fisicamente, mas também nos seus hobbies, vamos dizer assim. Então aqui você pode ver na segunda estrofe, mais propenso ao furor do que à ternura, ou seja, ele gosta da boemia, certo? Da vida do ajeito, de estar nos fluxos de noite, curtir uns rolezinhos, do que a ternura, do que a vida de boa. Então, o Bocage ele é da vida mais boêmia. De zelos invernais letal veneno, né? Ou seja, ele gosta aí do inferninho. Devoto incensador de 1000 deidades, digo, de moças 1000, num só momento e somente no altar amando os frades. Ou seja, aqui para reiterar o caráter boêmio dele, o que ele faz? Ele faz essa brincadeira, né? Ah, sou devoto de várias divindades. Não, várias divindades não. De moças 1000. Ou seja, ele é apaixonado por várias mulheres, vamos dizer assim, ou se apaixona facilmente. Num só momento. E somente no altar amando os frades. Ou seja, ele só está no altar se for para falar ou conversar com os frades ou com os padres e por aí vai. Isso quer dizer o quê? Que ele está fugindo do casamento. Isso é importante também a gente ter isso em mente, né? E somente no altar amando os frades. Ou seja, ele é um cara que não gosta desse compromisso, que não gosta do casamento. Lá em cima ele já falou, mais propenso ao furor do que à ternura, e agora devoto de moças 1000. Então, casamento não é com ele, não é uma parada que não é o objetivo que ele tem. Ex-bocagem que induz algum talento, saíram dele mesmo estas verdades no dia em que se achou mais pachorrento. Ou seja, esse aqui é o Bocage, né? Que tem algum talentinho, ele dá faz esse aspecto da falsa humildade, né? Induz algum talento, saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou mais pachorrento, num dia em que ele estava com a autoestima um pouco melhor. Tudo bem? Então aqui ele vai trazer essa descrição, mas aqui é importante nós lembrarmos. Linguagem simples, ao contrário do barroco, é mais tranquilo de entender o poema do Bocage. Tem essa metrificação um pouco mais fixa, né? Tem esse formatinho de soneto, 2 quartetos, 2 tercetos. E ele também segue uma padronização maior, diferente do barroco, e, né, oposto ao barroco, e lembrando um pouco o classicismo, lembrando, arcadismo, neoclassicismo, então vai ter esse resgate, essa influência também. E aqui nós temos um outro sonetinho que é Importuna razão, não me persigas. Importante lembrar também que o título é o mesmo que a primeira linha. Uma coisa importante também, quando o soneto, quando uma obra não tem título, quando um soneto assim não tem título, geralmente usa-se a primeira linha como um título oficial para aquela obra, tudo bem? Então, aí nós temos Importuna razão, não me persigas, cesse a ríspida voz que em vão murmura. Se a lei de amor, se a força da ternura, nem domas, nem contrastas, nem mitigas, se acusas os mortais e os não abrigas, se, conhecendo o mal, não dás a cura, deixa-me apreciar minha loucura, importuna razão, não me persigas. É teu fim, teu projeto encher de pejo, esta alma, frágil vítima daquela que, injusta e vária, noutros laços vejo. Queres que fuja de Marília bela, que a maldade a desdenhe, e o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela. Então aqui nós temos uma coisa importante do Bocage.
do Bocage, certo? O Bocage, ele, como eu comentei com vocês, ele vai trazer essa crítica forte aos seus pares, seus colegas escritores dentro da academia, a essa forma artificializada com que eles produzem o poema e com que eles falam do amor. Então, o Bocage, apesar de estar inserido no arcadismo, ele vai trazer algumas críticas ao próprio arcadismo e aos próprios princípios da época. Então, aqui nós temos, ele já começa o título, né, e o primeiro estrofe: importuna razão, não me persigas. Ou seja, razão, racionalidade, me deixa em paz. O que é isso? Não, importuna razão, não me persigas. É meio que um pedido dele para deixar um pouco de lado essa racionalidade que é pregada durante o arcadismo e principalmente que vem influenciada com o iluminismo pelo contexto histórico, para um sentimental, ou seja, ao invés de trazer aquela ideia meio positivista de que a razão e a ciência explica tudo, ele vai trazer tentar fazer um resgate do sentimento, do abstrato. Inclusive, o Bocage ele vai trazer dentro da obra dele algumas características que precedem até, que vão ser utilizadas depois no romantismo, que é o próximo movimento artístico que nós vamos estudar. Então, o Bocage ele já faz, né, essa crítica detalhada, apesar dele estar no arcadismo e seguir alguns princípios estéticos, como, por exemplo, essa própria padronização. Nós temos aqui um soneto, uma forma fixa. Isso não é algo do barroco, certo? Também não é algo do romantismo. A padronização, a forma fixa, ela é algo do classicismo, do neoclassicismo, do arcadismo. Então, o Bocage, apesar de trazer essas críticas, ele também vai trazer várias características do arcadismo. Então, você tem principalmente essa súplica para deixar um pouquinho de lado a razão e poder agarrar um pouco mais no sentimento. E essas diferenças que o Bocage vai ter com o próprio movimento que ele pertence, com os outros escritores iguais, né, com seus pares, vamos dizer assim, com seus outros colegas escritores do arcadismo, é que vai fazer com que o Bocage seja o maior, considerado o maior representante do arcadismo português. Porque enquanto os outros seguiam uma fórmula, aquele convencionalismo, seguia todo mundo certinho aquele padrão, o Bocage ele acabou saindo um pouco fora disso e misturando, vamos dizer assim, trazendo algumas misturas que vão dar uma peculiaridade e uma particularidade nas obras dele. Ou seja, o Bocage, mesmo dentro de um movimento que acaba se padronizando e seguindo uma fórmula, ele acaba se tornando único dentro desse movimento. E aí, talvez por isso, ele tenha esse reconhecimento todo de sua obra, porque, apesar de estar dentro daquele movimento, ele se destacou, tudo bem? E aqui nós temos outra... e aqui no final, já na última estrofe, queres que fuja de Marília Bela, que a maldiga, a desdém, e o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela. Ou seja, aqui ele traz de novo aquela coisa do amor, e ele atrela também o carpir, né? Ou seja, o se esforçar. Ele faz essa relação com o trabalho no campo também. Porque o carpir, ele não é só, a gente pode ter, né, como capir um lote, que não sei o quê, né, fazer o trabalho de capinação, mas o carpir ele também pode ser entendido como um termo para se esforçar muito, certo? Ou seja, dedicação. Então, eu vou carpir isso aqui, é como se você estivesse dedicando bastante esforço naquilo. Então, a razão, né? Ele fala, razão, me deixe em paz, por favor. Eu estou vendo que você quer que eu fuja de Marília, que a maldiga, a desdenhe e siga esse padrão aí que vocês estão impondo. Mas eu não vou fazer isso, porque o meu desejo é carpir, é delirar, é morrer por ela. Ou seja, aqui o delirar, aqui justamente no delirar, ele faz essa oposição com a razão, porque a razão geralmente é uma explicação, certo? Racional e tudo certo. Mas ele não, ele quer mais do que a razão, ele quer também um sentimento. Então ele não quer só racionalizar e convencionar e padronizar aquele amor. Ele quer também delirar, certo? Ele quer, ou seja, o que significa ele querer delirar? Ele quer sentir esses sentimentos, ele quer sentir essas formas abstratas e essas formas únicas, essas sensações únicas que o amor traz para ele. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, pessoal,
Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fica por aqui a aula sobre o arcadismo português. Na próxima aula, nós vamos voltar para falar sobre o arcadismo brasileiro. Então, caso vocês queiram manter-se atualizados, estudando, se inscrevam aí no canal para acompanharem os próximos vídeos e as próximas atualizações. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. É nóis!